Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo hoje eu vou falar um pouco sobre SaaS e por que eu decidi criar o meu. Então, cara, tá na moda essa parte de dev criando SaaS, micro SaaS. Eu falei, cara, por que não, né? Então, decidi criar o meu. Então, inicialmente, o meu SaaS vai ser um sisteminha de agendamento, né? Então, pensando assim pelo lado, vamos dizer assim, que você vai marcar uma consulta médica, né? Então, a ideia é desenvolver um SaaS que resolva esse problema, né? Então, o médico vai agendar você, você recebe a notificação do seu Zap, você confirma, o médico recebe a sua confirmação e consulta agendada. Ou, em outro caso, você agenda a consulta e então a empresa fala, putz, não vou poder participar. Então, no mesmo Zap que você recebeu de confirmação, vai ter uma opçãozinha lá de cancelar. E quando você clica nesse cara de cancelar, o médico recebe a notificação e cancela a consulta. Ele poderia encaixar outra pessoa no seu lugar, né? Então, meio que essa vai ser a ideia do SaaS. Então, algumas coisas que eu pensei, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vem aqui, pô. Então, inicialmente, o que eu pensei? Pensei então um front-endzinho em React, um back-end em Node e um banco de dados Mongo, né? E aí, esse banco de dados aqui poderia ser tanto SQL quanto NoSQL, mas inicialmente eu pensei em ser NoSQL porque, olhando aqui como gasto de storage, né, que a gente vai ter de armazenamento, pelo MongoDB lá no Atlas, é de graça até 512 MB. Eu não acho que a gente vai ter dados por um bom tempo, não acho que vai ter dados suficiente até dar 512 MB. Então eu acredito que esse cara aqui atenda mais do que o suficiente para a demanda desse SaaS. E também dei uma comparada aqui com o custo do Mongo lá na Azure, né? Só que ele acaba sendo bem mais caro. Então, assim, mensalmente, se eu tivesse 100 operações, que é o que eles chamam de RUs, né? Eu teria só de operação R$ 50 de hospedagem e mais 25 de serviço de pé, né? Então, basicamente isso aqui. Só o serviço seria mais ou menos 25 e o preço por operação, sem operação já seria 50. Então, já dá uma boa inviabilizada, porque a gente não sabe nem se a gente vai ter cliente, então a parte mais fácil do SaaS é construir ele, acho que é mais difícil conseguir cliente. Então, meio que essa é a ideia. E aí, de modelagem de dados, fiz uma bem por cima já. A gente teria 3 tipos de modelo inicialmente, né? Teria um modelo de usuário, que seria a pessoa, médico ou prestador de serviço, que vai se cadastrar na plataforma. Então, essa aqui seria mais ou menos o modelinho dele. Eu pensei aqui nessa parte de role, que eu vou ver se... Vou tentar bolar uma ideia de esse sistema também funcionar para uma clínica. Então, vamos pensar assim, que você tem vários médicos dentro dela. Então, eu preciso entender melhor como que vai ser esse documento. Aí depois a gente tem a parte de appointments, né? Que seria a parte do agendamento mesmo, né? Então, tipo, a ação de você ter agendado a consulta. Então, essa aqui seria mais ou menos a entidade. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, o mais importante, que é a parte de pagamento, né? Que é quando a pessoa usar a plataforma vai ter que nos pagar, né? No caso, me pagar. Só que inicialmente pensei nessa entidade aqui. Aí tá aqui o método, né? Tipo cartão e tal, mas eu acredito que esse método aqui sempre vai ser Pix. Eu tô pensando ainda um pouco nessa modelagem como ela vai ser e vai ser um pagamento mensal. E também outra opção da pessoa pagar anual, né? Que aí teria um descontinho, mas eu tô pensando ainda como que vai ser. E aí também teria aquela parte de data, né? Caso seja mensal, a gente tem que ter uma forma de identificar que já passou o mês, né? E caso a pessoa não pague, a gente tem que meio que bloquear o uso dela até a plataforma. E, cara, pra fazer essa parte de pagamento, eu tava pensando um pouco na Abacate Pay. É feita por dev, é feita por brasileiro essa plataforma de pagamento. Aparentemente é bem simples de fazer a integração com ela, então meio que provavelmente a parte de agendamento até eu já anotar aqui, né? A Jones, Flowchart. Eita, foi demais. Até vou colocar aqui, ó. Abacate Pay para pagamentos. Ainda preciso entender como que eu vou me conectar com isso. Se vai ter uma fila que vai enviar essa notificação, essa mensageria para lá ou não. Mas inicialmente isso aqui seria plugado no nosso back-end, né? Então preciso entender ainda como isso aqui vai ser feito, mas seria plugado no nosso back-end essa parte de pagamento aqui. Nossa, ficou horrível essa seta, senhor amado.
Então, inicialmente é isso, gente, a parte do nosso SaaS. Acredito que já nos próximos dias tenha mais um vídeo de como já tá a carinha dele. Então, inicialmente é isso. Vamos ter um front-endzinho que vai ser hospedado, acredito, aqui na Vercel, porque pelo que eu vi, ele é de graça, até um projeto. Preciso conferir isso. O nosso back-end vai ser hospedado na Azure, então eu preciso ver mesmo quanto que vai ser o custo depois para ver se a gente acha alguma ferramenta que dê para hospedar nosso back-end de graça, porque, né, inicialmente eu quero resolver isso aqui zero custos. É assim que a gente perceber que tem a demanda, conseguir cliente, a gente migra para uma hospedagem dedicada, tipo na Azure ou na AWS. Mas eu acredito que vai ser na Azure, tá? E o nosso back-end provavelmente vai rodar num container instance da Azure, com escala, com auto-scaling de no máximo até 2, que eu acredito que não vai ser necessário até 2. E fazer o downscaling para 0 quando não tiver ninguém usando. O cara vai ser um container instance. E o nosso bancozinho de dados vai ser um banco Mongo. E para pagamento, como eu disse, é Abacate Pay. E é isso, gente. Acho que é isso mesmo. Não tem mais nada que falar sobre o nosso SaaS. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou e chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e comenta para ajudar no engajamento. Somos um canal pequeno. E a ideia disso aqui basicamente é criar um SaaS e todo o conhecimento que eu tenho passar para vocês. Tamo junto. Se inscreve, hein?